Graça e paz, meus queridos. Bem-aventurados que já estão comigo, benditos que ainda hão de chegar. Vamos para mais um estudo bíblico nosso. Hoje quero começar usando a King James, que é uma Bíblia bem gostosa, bem fácil de leitura. E, na minha opinião, uma das melhores para quem gosta de realizar estudo, por ela ser uma Bíblia com visão de diversos teólogos, certo? De um estudo feito que é bem bacana, bem fácil de compreender e entender algumas partes da Bíblia ali, certo? Lembrando que ela é mais estudo teológico, então ela te traz visões teológicas, mas é bom você sempre estar em oração e jejum para você ter as revelações espirituais, que é o que realmente molda e transforma nossos corações. Nós começamos um estudo em Jeremias, certo? Capítulo 1, a gente vai passar para o capítulo 2. Só que antes disso eu quero dar uma pequena ênfase ao que a gente conversou sobre o livro de Jeremias, no estudo de Jeremias. Quem você tem sido diante de Deus? Porque Jeremias ele já tinha um chamado, ele já tinha um ministério a ser feito, mas ele acabou subindo um pouquinho de patamar na presença de Deus, quando Deus o chama como uma coluna forte, como uma cidade forte, para pregar a palavra a uma nação de coração rebelde, de coração duro, certo? E eu quero deixar uma passagem de Salmo 78, versículo 42, que vai dizer assim, ó: eles não se lembraram da sua mão, nem do dia em que ele os livrou do inimigo, de como ele havia operado os seus sinais do Egito e as suas maravilhas do campo de Zoar, certo? Então essa é uma passagem que eu estava estudando com a minha esposa no domingo, segundo o salmista, capítulo 78, versículo 42 e 43, e ela me chamou bastante atenção, porque Jeremias, quando ele começa a profetizar ao povo de Israel, as suas palavras era porque ele era empoderado da presença de Deus, porque ele era tomado pela presença de Deus, e era crucial, era importante que a palavra de Deus andasse alinhado com a palavra dele, e por isso ele usou de imagens, de gestos, de símbolos, como o vaso do oleiro, por exemplo. E aqui essa passagem me trouxe uma visão de memórias, certo? Você só pode compreender as coisas que Deus está ministrando na tua vida, fazendo na tua vida, se você entender a forma da tua memória. Se você vê, Jeremias vai vir por um bom tempo falando: olha, arrependa-se, porque Babilônia vai vir e conserte todos os nossos caminhos, destrua os altares levantados aos outros deuses, coisas muito semelhantes a isso. E fica claro que o povo de Israel conhece a Deus, só que a sua memória, a sua forma de ver, a sua visão não está mais andando de acordo com o que deveria andar, não está mais ministrando conforme deveria ser ministrado, porque a maior ministração na terra é a tua vida, é a tua forma de viver, a tua forma de se comportar vai dizer o quanto Deus está de verdade dentro do teu coração, dentro da tua vida. Lembra que eu falei que Jeremias fazia questão de colocar as palavras dele junto com as palavras de Deus, assim como Deus fazia questão de fazer as palavras dele andar de acordo com as palavras de Jeremias? É o que Deus quer com você, que você ande de acordo, numa única palavra, num único propósito, certo? E isso aqui me mostra uma coisa muito bacana e bonita, porque fala de memórias. Se eu te perguntasse agora, nesse exato momento, qual é a memória que você tem que te faz recordar as coisas lá atrás que Deus fez, operou e realizou na sua vida? Quais são as coisas que Deus tem realizado dentro do teu coração que te fazem lembrar? Mas não é só aquela lembrança assim, tipo, eu lembrei, nossa, que legal, bacana isso. Não estou falando disso, estou falando que quando você lembra do que você fez com Deus, você fica, uau, cara, foi tudo isso, entende? Eu lembro que um dia eu estava pensando umas coisas particulares da minha vida e Deus gritou dentro de mim: chega! Só que aquilo explodiu aqui dentro, ecoou dentro de mim, que
todas as vezes que eu lembro disso, eu lembro a explosão que foi dentro. E isso já faz algum tempo que aconteceu. Então, que maneira você sente Deus de acordo com as tuas memórias do que Deus fez e do que Deus realizou na tua vida? Se você abrir a tua Bíblia no livro de João 14, livro de João, o Evangelho de João 14, versículo 21, ele vai dizer assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí eu vou pular o versículo 22 e vou direto para o 23, aonde Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, e ele guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e iremos a ele, e faremos nossa morada nele. Quem não ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que ouves não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará as lembranças, todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Eu deixo a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. Olha só que interessante. Então, as lembranças que o Espírito Santo vai trabalhar em você e vai trazer dentro da tua memória, ela vai fazer você sentir na pele. Você vai ver que diversas vezes o povo de Israel mencionando e falando que dos milagres que Deus fez lá no Egito, das pragas, dos livramentos, e de várias vezes isso vai se repetir. Por quê? Porque aquilo foi algo que marcou muito a vida deles. A maioria deles, quando nós estávamos lendo lá em Salmos, não viveram isso, não viveram os milagres do Egito, a libertação, mas aquilo fala tão forte na vida deles, marca eles de um jeito, que é como se eles sentissem na pele, sentissem o poder de Deus sobre a vida deles. E como é que você tem definido esse poder de Deus na tua vida? O que é que tem feito você esquecer das coisas? O que é que tem te impulsionado a buscar mais a presença de Deus? Então hoje, na aula, nesse estudo que nós vamos fazer, antes de começar Jeremias capítulo 2, eu vou abrir um parênteses e vou colocar uma outra passagem aqui, certo? Vou virar aqui a tela, me acompanhe, e espero que essa palavra fale muito forte ao teu coração e possa te alicerçar na presença do Senhor. Que não seja apenas um estudo simples, mas seja algo que marque a tua vida. Amém? Até agora, então, eu estava usando a Bíblia King James no papel, certo? Então agora eu vou colocar na tela, vou colocar King James aplicativo de celular, que vai mudar um pouquinho mais a tradução, a forma da escrita, mas é muito semelhante, uma coisa bem gostosa de ler, bem fácil de compreender e entender, certo? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe teu like, deixe teus comentários, que isso abençoa muito a minha vida, certo? Então, não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe teu like, deixe os comentários, compartilhe com alguém, porque o tópico desta aula hoje vai ser: quem é você? Qual é a coisa que define a tua pessoa? Porque, irmãos, valores são muito fáceis trocados nos dias de hoje. E se você não souber o verdadeiro valor, se você não souber quem é você, muitas das vezes você vai impedir que Deus atue na tua vida. Não que Deus é incapaz, que Deus não é poderoso para fazer isso. A diferença é que Ele é zeloso, Ele é cuidadoso, Ele é carinhoso, Ele é sensível. E se você falar não quero, Ele, amém. Se tu não quer, respeito tua vontade. Certo? Então eu vou virar a tela, me acompanhem aqui por gentileza. Que Deus te abençoe. Então vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 44 e 45 vai dizer assim, ó: o reino do céu assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem
e compra aquele terreno. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Essas duas parábolas nos mostram o que os sábios estão dispostos a sacrificar para poder alcançar o reino dos céus. O que Jesus está querendo nos instruir é que a salvação nos é dada através da morte de cruz e pela nossa fidelidade a Deus, pela nossa santificação, separação. Não é que as nossas ações e obras vão nos dar direito de entrar no reino dos céus, não é isso. Porque o direito de entrar no reino dos céus é somente Jesus que dá, através da morte dele e das escolhas dele, da ressurreição dele. Só que nós ganhamos o direito de nos santificar, de nos separar, nos redimir, para podermos fazer morada com ele no novo céus e nova terra. E a minha pergunta para ti é, o que é que está inspirando, incentivando, motivando o teu coração a abandonar as coisas do mundo, como a própria Bíblia diz, perder a sua vida para encontrar a salvação eterna? Para ser, em teoria, digno pela tua santificação de entrar no reino dos céus. Porque a maioria das pessoas hoje, quando estão na igreja, querem que Deus fale com ela, querem que Deus molde ela, querem que Deus faça as coisas por ela, mas não abrem mão de nada, não abrem mão, sabe, não fazem nada. Não abandonam os pecados, não abandonam as formas de vestir, não abandonam as suas prostituições, não abandonam as suas idolatrias e querem que Deus acompanhe elas e falam que Deus está com elas. Como é que Deus vai estar com você se você não se coloca na posição, se você não coloca na postura? Uma coisa que você precisa aprender a entender é que Deus é fiel para o que Ele fala e para com as coisas que Ele planeja em fazer. Então, se Ele precisar abençoar a tua vida para que os planos dele aconteçam, amém, Ele vai abençoar a tua vida, pode ter certeza, sem dúvida alguma. Só que o fato da tua vida estar sendo abençoada não quer dizer que Deus está com você. Deus vai estar com você a partir do momento que você estiver abrindo mão dos teus direitos da tua vida, que você estiver abrindo mão dos teus pecados. Quer estar na igreja e tomar uma cervejinha? Fica à vontade. Quer estar na igreja e fazer tatuagem? Fica à vontade. Tudo isso você pode. Só que a escolha é sua de querer abrir mão destas coisas para agradar a Deus, para ter um pouco mais de comunhão, união e confirmação da presença de Deus. Aí eu quero pegar um pouquinho ele, Isaías 55, versículo 1, que vai dizer assim, ó: Ah, todos os que têm sede, vinde às águas cristalinas, e vós os que não têm dinheiro, nem recursos, vinde agora, comprai e comei. Vinde, adquirir vinho e leite, sem pagamento e sem custo. Como é que você compra uma coisa que não tem valor? Porque quando ele fala sem pagamento, é sem valor, sem custo. Como é que você compra uma coisa que não tem dinheiro, nem recurso para poder comprar aquilo? Como você consegue fazer isso? Porque a nossa salvação, ela é de graça para você. E você não tem recursos para comprar ela, mas você pode alcançar ela. O problema é que a maioria das pessoas hoje não consegue nem saber qual é o próprio caráter. O problema é que a maioria das pessoas hoje não conseguem se identificar. Hoje eu estava escutando um testemunho de um rapaz que disse que a mãe dele orou 36 anos para que o marido aceitasse Jesus. E depois que o marido aceitou Jesus, 15 dias após a sua conversão, o homem morreu. Só que ela ficou 36 anos orando pelo marido. E o que me chama a atenção é que a nossa geração hoje quer as coisas para ontem. O mediatismo está gigantesco. E isso faz com que você perca o teu caráter, perca a tua essência, faça você esquecer quem você é. Você não consegue ser quem você é diante de Deus. Escuta uma coisa, o modo que você está vivendo a tua vida hoje é passageiro, é o estar. E muitos pregadores têm descrito, muitos pregadores têm falado que Jesus quer o teu coração do jeito que você é.
Ele não quer você do jeito que você é. Se fosse para você ser do jeito que você é, todo pecaminoso, todo errado, não haveria morte de cruz. Precisa sim ter a transformação. Precisa sim ter o verdadeiro arrependimento, para que você possa alcançar a Jesus Cristo de uma maneira que você nunca alcançou. A diferença é que Ele sabe quem você é, Ele sabe o que tem que moldar, Ele sabe o valor que Ele pagou pela tua cabeça, pela minha cabeça. O problema é que nós não sabemos o valor. Se eu te perguntasse agora que valor você tem, quanto você custa, o que é que você está valendo, porque a sociedade não dá valor nenhum para você. Você pode ser o cara mais rico deste mundo. Algumas pessoas vão te admirar e outras vão te odiar. Algumas vão falar que você uau, e outras vão falar, cara, isso aí pra mim não presta nada, isso aí não tem valor nenhum. Porque ninguém sabe dar o devido valor às outras pessoas e muitas das vezes nós não sabemos dar o devido valor a nós mesmos. Só que o homem que morreu por nós e ressuscitou e tomou o teu trono de glória e assentou-se na sua glória mais uma vez, Ele soube o preço que foi pago. Ele soube o preço que você foi comprado. É o que eu quero que você entenda. O alto preço que foi pago pela tua vida, pela minha vida. Ali em Isaías 55, ele faz junção com a palavra de Mateus 13, por quê? Porque Mateus 13 está dizendo, olha, que valor você está disposto a pagar pela tua salvação? Só que daí Isaías chega e fala, não tem preço. Você não tem nem dinheiro, você não tem recursos para comprar isso. E é basicamente o que o mundo fala para você. Só que a diferença é que Jesus foi lá e pagou o preço para você. Se me perguntarem por quê? Por que você não adora Maria? Por que você não adora Poseidon, Hades? Por que você não adora Mamon? A minha resposta é simples. Quem é o santo? Quem é o Deus que veio a esta terra e sem levantar um único dedo teve a ousadia, a coragem de morrer por mim e depois mostrar que ele era poderoso e ressuscitou e tomou o seu trono de glória e falou, olha, o meu amor por você eu já provei, eu não mostrei, eu provei, me fazendo de homem e morrendo por você. Quem foi que fez isso? Você vai ver em diversas histórias semideuses, homens lutando para proteger a população, mas para proteger principalmente a sua cabeça, para não fazer a vontade de ninguém, para mostrar que eles mandam mais que qualquer outro na própria vida. E enquanto Deus teve a humildade de se tornar homem e vir aqui e falar assim, olha, por um breve momento da história, eu estou deixando de viver a minha vida. Estou deixando o meu poder de lado. Estou deixando a minha glória de lado. Para mostrar a vocês que eu estou disposto a servir vocês com muito amor e carinho. Se vocês também estiverem dispostos a me servir. Só que as lutas do dia a dia, as dificuldades momentâneas tendem a nos querer nos parar. O nosso olho gordo, a nossa soberba, a nossa inveja, a nossa vaidade, coisas que são natural do nosso corpo humano, o pecado que faz parte da nossa natureza humana, tenta nos afastar de Deus, tenta nos separar de Deus. Por que eu falei que isso aqui vai se chamar memórias e palavras? Porque as palavras vão tratar a sua memória, e quando você fizer a memória funcionar e as palavras te preencherem, você vai conseguir compreender se Deus está na tua vida de verdade ou não. Quer ver uma coisa? Leia comigo no Salmos 78. Daí, no Salmo então 78 vai dizer assim: não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que revelou as suas maravilhas do Egito, os seus milagres na região de Zoar. Quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiram beber das suas próprias águas. E o mandou em chamas de mosca que os molestaram, e rãs que os devastaram. Quando entregou as suas plantações
as larvas, a produção da terra, aos gafanhotos. Versículo 42, não se lembraram da sua mão poderosa. Daí você sabe quando Deus opera, as formas que Deus opera. Mas o que tem feito você não perceber os sinais e as maravilhas que Deus opera? Porque Israel já sabia a forma que Deus operava, o poder de Deus, só que mesmo assim eles perdiam o foco. E quantos aqui já viveram as coisas de Deus? Quantos conseguem se lembrar de algo que Deus realizou? Mas o versículo diz que mesmo eles sabendo, não conseguem se lembrar. Não se lembravam da sua poderosa mão, do dia em que os redimiu do opressor. Há diversas formas que Deus opera em nossas vidas. Você deve ter um milagre em especial, algo especial que Deus fez. Só que isso cai no mar do esquecimento, isso cai no esquecimento de nossas memórias. E muitas das vezes, porque Deus não falou mais com a gente acha que Deus não está com a gente. Muitas das vezes porque Deus não operou mais em nossas vidas do jeito que gostaríamos que Ele operasse, achamos que Deus não está mais com a gente. E essa é a forma errada de observar as coisas. É a forma de não compreender as coisas de Deus. E esse lembrar não diz respeito à memória somente, mas diz respeito à sensação, à fé. Este povo não foi o povo que passou no deserto, mas conforme as passagens são descritas, dá a entender que todas as vezes que era citado, eles sentiam, ardia em seu coração o que estava acontecendo, o que estava sendo realizado. Eu não coloquei aqui na tela, mas se você pegar o Salmo 78, ler o versículo 35, 37, 36, 37, onde diz, mesmo lembrando que Deus era a sua rocha, o pacto em seu coração não estava firmado, não estava firme. E daí eu te pergunto, qual é a nossa forma de mostrar o nosso pacto com Deus? E existem 3 regras para mostrar esse pacto com Deus, essa memória atuar em nossas vidas. Que lembra que eu falei lá no começo do vídeo, antes de virar a tela, sentir na pele essa memória fluir dentro de você quando você fala, isso arder, acender a chama do teu coração. E essas 3 formas é guardando os mandamentos, a palavra de Deus, como nós já lemos, mas eu vou reprisar mais uma vez João 14, oração e jejum. E em João 14 vai dizer assim, ó, no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariote, mas, Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhes, se alguém me ama, obedece às minhas palavras, e meu Pai o amarás. E nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem não me ama não obedece às minhas palavras. E a palavra que vos estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Estes ensinamentos vos tenho ministrado quando ainda estou presente entre vós, mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Então é legal essa passagem, porque se você acha que tem um vazio dentro de você, é porque o seu pacto está quebrado ou incompleto. O mundo vai tentar te ministrar, o mundo vai tentar te ensinar
muitas coisas. E você precisa aprender algumas coisas. A forma de trabalhar, a forma de conquistar essa terra. Só que a maioria troca a presença de Deus por essas coisas. E fica esse vazio em seu coração, em seu ser. Porque o teu pacto com Deus está quebrado. Ou está incompleto. Ou seja, Deus sempre faz a todos o que Ele fez no passado. Mas não é porque Deus gosta do passado, mas sim porque o pacto está no passado. E você vem escrevendo a palavra de Deus na sua vida. Você tem reafirmado esse pacto, refeito essa aliança com Deus, refeito teus votos com Deus? Ou é uma derrota, uma frustração, uma perda que te afasta da presença de Deus? No Salmo 122, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em algumas traduções está: jubilei, alegrei-me grandiosamente quando me convidaram a ir à casa de Deus. Mas você vai ver que em todas elas ele vai estar declarando que ele ficou alegre quando falaram para ele: eu vou na casa de Deus. Porque o pacto de Davi era completo. Ele era pecador como eu e você, mas quando se tratava de adorar, exaltar e engrandecer a Deus, ele parava tudo que ele tinha para dar total atenção ao louvor e adoração que ele estava levantando a Deus. Porque ele sabia que Deus deveria estar em primeiro lugar na vida dele. E não os problemas, as dificuldades, as circunstâncias. Irmãos, quantas derrotas Davi sofreu. Mas nem por isso ele deixou de adorar e exaltar ao Senhor. Nem por isso ele deixou de persistir, de lutar, de guerrear em glorificar ao nome de Deus. Se você ler Salmos, você vai ver que o salmista devia ser depressivo. Uma hora está feliz, alegre, outra hora está amargurado, triste. Só que em todas as circunstâncias, ele buscava glorificar, exaltar, engrandecer, louvar e bendizer o nome do Senhor. A maioria de nós hoje, quando começa a oração, não sabe nem se Deus está escutando a nossa oração. A maioria de nós hoje começa dobrando o joelho e falando com Deus, mas nem sabe se Deus está ali ouvindo. Aí eu te faço uma pergunta: você criou o ambiente, a atmosfera para Deus descer e te escutar da maneira correta? Você se colocou no ambiente da adoração, do louvor, do clamor a Deus? Você precisa entender que quando a palavra de Deus se torna parte de você, ou quando a palavra de Deus se torna parte de mim, isso edifica a minha fé. Por quê? Porque Cristo e a palavra são um só. João capítulo 1, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o verbo estava com ele, era Jesus. E o verbo se fez carne. Quando as palavras que eu leio na Bíblia, elas estão dentro de mim, e aquilo mexe toda a minha estrutura óssea, meu temor, minha reverência, meu respeito, é porque Deus está comigo. Por isso nós lemos em João: aquele que tem os meus mandamentos e obedece. É porque tem dentro dele, tem dentro dela. Não é só uma leitura diária da Bíblia, não. É algo que mexe profundamente em você. Qual foi a última vez que você leu a palavra de Deus e essa palavra te gerou um impacto? Essa palavra te gerou algo diferente, mexeu e te moldou e te transformou por completo? É isso que você precisa tentar compreender e entender que tem que acontecer na tua vida. Essa palavra moldar você, transformar você. Sabe quando Jesus fala assim, a minha paz eu vos dou? É você estar no meio da luta, no meio da dificuldade, e ainda estar confiante em Jesus Cristo. Porque se você está na luta, você está na dificuldade, você não está confiante em Jesus Cristo, muitas das vezes é natural do ser humano sentir medo, receio, porque faz parte de nós o medo. Só que não podemos deixar isso abalar a nossa confiança em Jesus Cristo. E nós temos todo o direito de falar: Senhor, socorre-me. Não me deixe parar de confiar.
Não me desampare em meio a esta luta. Não me abandone nisto. O tesouro que está escondido dentro de você é a presença do Espírito Santo, que tem o poder de te renovar, de te curar, de transformar todos os dias da sua vida. Mas para isso você precisa orar, jejuar, buscar, clamar pela presença dele. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.